a Bíblia pensando na sua estrutura. Você conhecer a Bíblia, você fazer assim, folhear a Bíblia de uma maneira geral. Seria mais ou menos assim: você pega a Bíblia e tenta ver a Bíblia de um ponto de vista panorâmico. Da forma quando você sobe em uma altura, né, num monte, você sobe num prédio alto e você vê a cidade, tem aquela visão panorâmica. É importante conhecer a Bíblia a partir de uma visão panorâmica. E como é que a gente pode fazer isso? Olhe, isso pode ser feito de maneira bem simples. Pouca gente presta atenção nisso. Como? Você abre a sua Bíblia naquela página que ninguém abre. Você sabia que tem uma página que ninguém abre a Bíblia? São 66 livros, mas tem uma página que dificilmente, raramente as pessoas abrem. Qual é, professor? É a primeira página da Bíblia, tirando aquela que tem o nome Bíblia, Bíblia Sagrada, né, que seria a capa. Mas a página do índice é a página do sumário da Bíblia, certo? Você abre a sua Bíblia nessa página aqui. A minha, ela é toda riscada, justamente pela visão panorâmica que foi feita. Porque aqui você já tem a visão panorâmica. Você, quando olha para essa página, você está vendo a Bíblia toda. A Bíblia toda está aí. Olhe, você tem uma primeira parte que se chama Antigo Testamento. Depois tem uma outra parte que se chama Novo Testamento. Aí você faz uma subdivisão dessa grande divisão em 2 blocos. Vamos pegar aqui só essa primeira, o Antigo Testamento. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 5 subdivisões. Vou dividir essa parte aqui todinha em 5 grupos. O primeiro grupo eu vou chamar de Pentateuco. Penta você sabe, né? A palavra penta já está dizendo 5. É só se lembrar do título aí do Brasil no futebol, não é? São 5 vitórias na Copa. Então, penta. Então vão ser 5 livros. Os 5 primeiros livros. Quais são os 5 primeiros livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Pronto, já dá para memorizar. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós chamamos de Pentateuco. Essa foi a primeira divisão. A segunda eu vou chamar de livros históricos. Porque são livros que têm uma narrativa histórica bem extensa, a história do povo de Israel. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Agora vamos para a terceira. A terceira eu vou chamar de poéticos. Por quê? Porque esses livros que vêm agora, essa sequência, eles têm uma carga poética muito grande. No caso, a poesia hebraica. A poesia hebraica ela tem várias características. Quais são eles? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. É a terceira subdivisão. Vamos agora para a quarta. Eu vou chamar de livros ou de profetas maiores, porque são os livros proféticos mais extensos, maiores, né? Tem uma grande extensão. Não é pela importância, é apenas pela quantidade, pelo volume das palavras. Quais são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses 5 livros compõem os profetas maiores. A última subdivisão deste primeiro grupo maior. E nós vamos chamar de profetas menores. Quais são eles? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Pronto, nós já andamos a metade do percurso. Ou seja, na visão panorâmica, eu já vi a metade da cidade.
Só precisa olhar mais um pouquinho para ver. É o segundo bloco, que nós chamamos de Novo Testamento. Nós fazemos também outras subdivisões. A primeira subdivisão que eu vou fazer para o Novo Testamento, eu vou chamar de Evangelhos. E quantos livros estão nessa subdivisão? 4. São as 4 narrativas do Evangelho. Claro, quando a gente diz assim, Evangelhos, a gente não está querendo dizer que existem 4 evangelhos mesmo. Até porque a própria Bíblia diz que só existe 2 evangelhos, né? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas existe 2 evangelhos. É o verdadeiro e o falso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: se alguém vos anunciar outro evangelho, se ele disse outro, é porque existia outro, né? Aí seja considerado anátema. Mas por quê? Porque ele é falso. Ainda que um anjo do céu, ele diz assim, né? Anunciasse outro, era falso. Porque só existem 2, o evangelho verdadeiro e o evangelho falso. Mas quando a gente diz assim, olha, nessa subdivisão, a gente chama de evangelhos, nós não estamos dizendo que existem 4 evangelhos. Nós estamos dizendo que existem 4 narrativas do Evangelho de Cristo. Porque foram 4 autores que escreveram sobre a vida e o ministério de Jesus. Primeiro deles, Mateus. Segundo, Marcos. Terceiro, Lucas. E quarto, João. A gente vai para a segunda subdivisão. Depois Filemon. Terminou aí as cartas paulinas. Nós temos uma outra sequência de cartas, as chamadas epístolas gerais: Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Terminou as epístolas gerais, fica faltando apenas a última subdivisão, Apocalipse. O livro profético ou o livro escatológico. Pronto, agora você tem uma visão panorâmica da Bíblia Sagrada.